Então, empreendedores, eles têm que ser adaptados àquilo que eles fazem. Eu não sei qual que é o seu ramo de negócio, mas eu sei o seguinte, você precisa de ter essa capacidade de adaptação. No seu empreendimento falta o quê? O que faz o seu empreendimento que permite que você tenha essa capacidade de adaptar? Isso você precisa desenvolver, tá? Eu não vou dizer exatamente o que você faz, porque os empreendimentos eles variam muito, as concorrências são diferentes, mas uma coisa é certa, precisa se adaptar. Aqui eu até destaco uma das coisas que acontece, que é o seguinte, o urso ele acumula gordura e essa gordura que salva a vida dele nas épocas de dificuldade. Tem muito empreendedor que não tem uma reserva financeira, certo? Isso já é uma falta de adaptação. Não estou dizendo que seja só essa, só estou dizendo um exemplo desse, né? Você, de repente, confiar sempre nas vendas que não aconteceram, certo? E não ter uma reserva financeira para eventuais situações. Eu sempre tive muitas empresas e eu não ficava controlando tudo. Eu controlava, na verdade, o que eu sempre fazia é o seguinte, é controlar muito com pouco. O que é isso? Eu tinha um indicador que permitia que eu controlava várias coisas. Foi por isso até que eu desenvolvi uma planilha, onde o que eu faço nessa planilha? Quando você abastece, ela já calcula quanto vai para o seu bolso. Agora, se não foi para o seu bolso, ela te diz se foi a venda que teve o defeito, se foi o custo, se foi a receita, a despesa variável, se foi a despesa fixa, ou às vezes você está no ramo de uma concorrência impiedosa ou amistosa. Eu sei que a planilha ela já te abre o olho para aquilo que é prioridade. Muito mais importante do que ter um painel desse avião aí, é ter um controle que faz a diferença na sua vida. Eu te falo o seguinte, o principal controle é o financeiro. E o principal financeiro é a renda que você coloca no seu bolso, que é basicamente o nome do meu curso, Negociante 10K. Para de controlar tudo, até porque você é pequeno, e controla o mais importante. Controla o prioritário, controla o financeiro, e a partir do financeiro, a partir do que vai para o seu bolso, você acha os problemas. É uma outra dica importante. Se você vai comprar alguma coisa de uma empresa grande, existe uma certa burocracia. Veja bem que comprar da empresa grande é difícil, um pouco mais burocrático. Comprar da empresa pequena, vamos imaginar, por exemplo, uma feira. Você vai numa feira, você chega lá e pega, não anota nada praticamente, não tem anotação e você já leva, é imediato. Tá? Só que tem um detalhe. Quando chega no final do mês, você procura lá na empresa, lá o CEO da empresa, ou o dono da empresa, ele puxa, dentro de um segundo ele tem todos os números da empresa. Ficou fácil. Você procura um feirante, por exemplo, me passou pela cabeça agora isso, e no final do mês, o que ele tem? Ele nem sabe o que aconteceu, ele vai ver o que sobrou lá no fluxo de caixa, né? Porque entrou, saiu, vai ver que sobrou alguma coisa. Quer dizer, dessa forma, o que acontece? Se sobrou dinheiro, você não sabe de onde veio exatamente. Se faltou dinheiro, também não sabe o que faltou, exatamente o que está acontecendo, que está prejudicando. Quer dizer, você não tem informação para poder analisar o que está acontecendo. Na grande empresa, não. Que a empresa grande, ela fez o fácil ficar mais difícil no dia a dia, e lá no final do mês ela fez o difícil ficar fácil. Aí ela vai lá nos controles, dentro de poucos minutos, o dono da empresa sabe o que está acontecendo. Se for analisar enquanto uma pequena empresa, é o contrário. É tudo muito fácil para comprar, mas na hora que chega no final do mês, cadê as informações? Não tem. Você tem que anotar e depois tem que ter material, por exemplo, as planilhas que eu tenho, onde você pega e abastece elas e depois você consegue enxergar a sua empresa dentro de pouco tempo. Eu costumo dizer o seguinte, se em 15 segundos você não conseguir interpretar uma empresa, eu estou falando da interpretação, não é da construção da planilha, mas da interpretação dela, se em 15 minutos você não conseguir interpretar, o indicador não está bom. E você pode pegar como, por exemplo, se você está dirigindo um carro, você não gasta 15 segundos para perceber se a sua velocidade está adequada ou não está. Você bateu o olho no indicador lá, você já sabe. Tá? Na empresa pode ser a mesma coisa. Nós preparamos demais para servir aos outros. A gente vai para a faculdade, às vezes pega e faz curso, aí fica preparando demais para servir aos outros. Às vezes eu pergunto o seguinte, já que a gente prepara tanto para servir a alguém, por que a gente não serve a nós mesmos? Por que a gente não faz isso pra gente? Eu, tipo assim, não desmerecendo nada, mas eu gosto muito mais de mim do que dos outros. Aí, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço pra mim, certo? Então, no caso, por exemplo, já que eu aprendi tanto, então para que eu vou eu vou fazer alguma coisa para alguém? Ou então eu faço para o meu cliente, porque meu cliente ele vai reconhecer
e reconhecendo o que eu faço, ele vai continuar sendo fiel a mim. A saída é empreender. Não tem outra alternativa. Se você não tem dinheiro, não tem herança. E também tem que lembrar o seguinte, 85% das pessoas que têm dinheiro no mundo, elas não receberam herança. Elas construíram a sua própria riqueza, certo? Então essa história de pegar de herança, eu escuto muito aqui, mas na verdade, a realidade do mundo é diferente. Não é isso que acontece. Seja resiliente, tá? Se por acaso não deu certo dessa vez, não esquenta não. Tem adaptação, lembra do urso, certo? Você tem que se adaptar às realidades. Controla uma coisa que basicamente toma conta de todos os resultados da sua empresa, certo? Isso é muito importante. Não fica preocupado com muita coisa, mas preocupa com aquela que é prioridade, certo? Anota as coisas, faz o fácil ficar difícil. É tipo assim, controla um pouco mais, que no final do mês você vai perceber a vantagem, porque você vai ter empresa, você vai ter mais segurança para tomar decisão e para fazer alguma coisa, certo? E aí você pode colocar suas metas. Como é que eu começo a trabalhar com meta? Eu vou te dar a primeira, negociante 10K. Aprenda a ter uma renda de 10 mil reais por mês. Veja bem, olha só, estou te falando que você tem duas garantias. A primeira é incondicional, 30 dias não quis, tudo bem, tá de boa, então não tem problema nenhum, te devolvo o que você pagou. Você quer continuar? Sim. Então, depois de 90 dias, se não deu nenhum resultado, o Levi não deu nenhum resultado, não está adiantando nada. Então, eu já mando o link, já marco o horário. Então, vamos ver o que está acontecendo, certo? Depois de 90 dias, a gente tenta de novo. Não adiantou nada. Eu te devolvo tudo que você pagou mais 500 reais, certo? Acho difícil acontecer isso. Mas se acontecer, não tem problema. Eu vou fazer com o maior prazer. Tá? Até porque eu tenho o nome a zelar. Para ser uma carreira de 30 anos, a gente não vai jogar fora. Se você quer mudar a sua vida, está aqui uma ótima oportunidade. Eu te convido para você já fazer a inscrição, certo? E eu te aguardo lá do outro lado, lá do lado do negociante 10K.